Caso você ainda não seja inscrito no canal, clica aqui no botão abaixo para que você possa se inscrever, aproveite e ative as notificações. E não esquece, deixe também um comentário porque isso é muito importante. Agora, vai lá, assiste o vídeo e Deus te abençoe. Mais uma noite propícia para nós adorarmos ao nosso Senhor, ouvirmos a sua voz, louvores que certamente já falaram ao nosso coração. Sim, Ele está sentado em seu trono de justiça. Sim, Ele voltará, sim, Ele reinará eternamente. Sim, Ele odeia a iniquidade. Sim, Ele não faz acepção de pessoas. Sim, Ele é o leão que ruge. Sim, Ele é um Pai amoroso. E sim, Ele sabe aquilo que você precisa nessa noite. Amém? Lucas, capítulo de número 5. Esse texto tem falado no meu coração. Já tive a oportunidade de ministrar ele algumas vezes. Essa semana eu ainda falei. Toda quarta-feira de manhã, irmãos, eu faço um devocional, nas redes sociais. E eu falei sobre isso daqui, sobre essa passagem. E depois que eu recebi a notícia que eu estaria ministrando a palavra, procurei, busquei algo, mas toda hora o Espírito Santo continuava me trazendo para esse texto. E como a gente é daquele que não faz o nosso querer, mas a gente busca realmente estar sempre fazendo aquilo que é da vontade de Deus, e a gente não está aqui para chamar atenção, para ter múltiplas palavras, não, a gente está aqui simplesmente para fazer e falar aquilo que o nosso Deus e Pai nos ordena. E eu creio que nessa noite o Senhor, através desse texto, Ele vai estar fazendo algo poderoso ao nosso coração. Como eu sempre falo, toda vez que nós vamos ministrar, como ministro nós precisamos ter sensibilidade àquilo que o Senhor de fato Ele deseja comunicar, para que a gente seja mais claro e mais objetivo naquilo que o Senhor Ele deseja gerar em cada coração. Como uma voz profética que nós como igreja somos para um tempo, nós precisamos ter essa clareza para que realmente as pessoas compreendam no seu espírito. E a nós, mensageiros do Senhor, cabe trazer da forma mais clara possível. E o Senhor, quando Ele me chamou a atenção novamente para esse texto, Ele me fez entender o propósito, o objetivo. Em primeiro lugar, vai ser de fato operar hoje algo especial para aquilo que você precisa hoje. Mas também, ao longo dessa palavra, o Espírito Santo ele vai estar agindo no seu coração e no seu espírito, preparando você para aquilo que há de vir. Eu já vi, que vai vir uma campanha aí, onde nós vamos estar falando, os irmãos, aqueles que estarão ministrando, falando sobre as 7 igrejas, E a gente vai perceber que naquelas 7 igrejas, o Senhor, através daquela voz profética que vem de João, onde depois as pessoas ali leram aquelas cartas, no final sempre havia uma voz que dizia: aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. E para que nós possamos ouvir realmente essa voz profética que vem para reposicionar nós como igreja, para que nós não venhamos ser conduzidas por doutrinas de demônios, como Deus disse que haveria de acontecer. Dias trabalhosos onde a iniquidade estaria no meio do povo de Deus, mas que Ele purificaria. Então, quem tem ouvidos, ouça. E esse texto vai tratar dos nossos corações nessa noite, para que aquilo que há de vir, quando a voz profética continuar falando, o nosso coração esteja o mais puro possível, o mais sensível, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja estar operando. Amém? Lucas capítulo 5, versículo 12. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho
Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Pai, a Ti nós damos graças, Senhor. Nós louvamos a Ti, Senhor, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor está presente em nosso meio. Porque é bem certo que existe 2 ou 3 aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Não tenho dúvidas disso, Pai. Que a Tua igreja, Senhor, meu Pai, está presente aqui. Ó Deus, e onde ela está presente, Pai, há a manifestação do Teu Espírito, Senhor. O Senhor é revelado. A Tua glória manifesta, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, meu Pai, operando em nossos corações, ó Deus, venha nos purificar. Aqueles, meu Deus, que aqui adentraram, Senhor, meu Pai, com seus corações pesados, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Teu Espírito neste momento comece a agir, Senhor. Libertando, ó Pai, aqueles que estão cativos. Abrindo os olhos do entendimento para que eles possam ver, Pai, aquilo que o Senhor deseja operar na vida de cada um deles. Aqueles que precisam ser convencidos, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Que a Tua palavra adentre em seus corações como uma espada penetrante, esmiuçando, Senhor, meu Pai, e revelando a eles o quanto o Senhor os ama. No nome de Jesus Cristo, toda força contrária, todo espírito de engano, toda mentira, todo sofisma, nós, em nome de Jesus Cristo, declaramos que o reino dos céus está estabelecido neste lugar e que o Rei está em nosso meio e que o Seu trono reina entre nós. Todo trono que não provém de Ti, Pai, potestade e principados que batam em retirada, em nome de Jesus Cristo, que haja cura, que haja libertação, que haja milagres, que vidas, Pai, sejam alcançadas, que as Tuas mãos, Pai, retirem aqueles que estão no reino das trevas, e que eles sejam transportados para a Tua maravilhosa luz, em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e nós Te exaltamos, amém. Assente-se glorificando a Ele. E aconteceu. Todas as vezes que Jesus, Ele se apresenta a alguém, algo acontece. Todas as vezes que Jesus, Ele cruza a história de uma pessoa, algo acontece. Por isso você está aqui. Porque houve um e aconteceu na sua vida. Aconteceu que em um determinado dia da sua existência, Deus, Ele olhou para você e Ele viu como estava a sua situação. E Ele se apresentou a você. E naquele dia algo poderoso aconteceu, que tocou profundamente o seu espírito, a sua alma. E por isso muitos estão aqui. Porque viveram um e aconteceu, em um dia, em um momento específico da sua existência. Mas não é porque algo aconteceu que não pode continuar acontecendo. Nesse dia de hoje, existe um novo e aconteceu para você. Hoje é um dia onde você pode sair daqui. E amanhã, a hora que você estiver de repente com um familiar seu, com um amigo seu, você pode chegar para ele e dizer, e aconteceu. Que no dia 27 do mês de agosto, a minha vida foi tocada profundamente. E aconteceu que no dia 27 de agosto, uma palavra penetrou o meu coração, uma voz que falou no meu íntimo disse que o meu casamento seria restaurado. Uma voz falou no meu coração e disse que a minha história seria mudada. Uma voz adentrou no meu coração e disse que os meus filhos seriam libertos das drogas e aconteceu. E aconteceu que você ouviu algo de Deus nessa noite quando você chegou na sua casa. O seu esposo, a sua esposa estava diferente. Uma notícia chegou até você. Creia que um e aconteceu. Pode estar sendo liberado sobre você nessa noite. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades,
eis que um homem cheio de lepra. A história desse homem, deste leproso, seria aqui alterada, transformada em um quando, em um momento, em um dia, em uma hora. Porque este homem viu algo que poucos conseguiam ver. Esse texto ele me chama a atenção por vários aspectos e a gente pode tirar muitos ensinamentos dele. Primeiro, a gente precisa compreender aqui essa situação desse homem, pois ele era um homem leproso, um homem que era considerado dentro do contexto social imundo, e de fato ele era. Ele estava com sua pele toda degradada, feridas, o cheiro não era agradável, não era nem um pouco bom. Leproso, um homem que estava marcado para estar distante, afastado, um homem que carregava consigo sentimentos de depreciação, um homem que estava com a sua alma provavelmente dilacerada. Afinal de contas, quem pode suportar o peso de olhar para pessoas e enxergar o desprezo no seu olhar? Era isso que provavelmente esse homem estava vendo. Ele olhava no semblante, na face de cada um, e ele conseguia enxergar o desprezo daqueles que o olhavam. Imaginemos, irmãos, como deve ter sido duro os anos que esse homem viveu dessa forma. E Jesus, ele vai se deparar com esse homem, e Jesus compreende ele. É óbvio que Jesus, ele compreendia não simplesmente porque ele era Deus, mas porque Jesus, ele também era desprezado. Não porque a sua pele era imunda, mas porque nele não se via aparência, não havia formosura, não havia nada que fizesse com que as pessoas o desejassem. Não tinha nada em Jesus que faria com que as pessoas de fato, ei, ele é o cara, esse é o Messias que nós estamos aguardando. No grande contexto daquela época, a grande maioria daqueles que se achavam não eram capazes de enxergar, porque eles só viam o carpinteiro, eles só viam esse homem desprezado, esse homem que não tinha de fato aparência. Mas Jesus, ele não se prendeu, obviamente, às suas condições, e por isso que ele entendia a dor deste homem, por isso que ele se fez homem, para que ele pudesse compreender, além da sua onisciência, mas perceber dentro dos relacionamentos como que as pessoas agiam. Então ele entende o que há no coração deste leproso, porque ele sabia o que era ser desprezado. E ele se apresenta. Rodrigo, mas não é o leproso que vai ao encontro de Jesus? Sim, mas o leproso só teve a oportunidade de ir ao encontro de Jesus, porque primeiro Jesus, dentro do seu propósito eterno, determinou que naquele dia ele teria um encontro com ele. Nós só podemos nos achegar a Cristo, nós só podemos adentrar em sua presença, porque Ele primeiro nos amou e nos dá essa oportunidade. Esse é o único motivo para que você esteja aqui nessa noite, porque Ele te trouxe, porque Ele marcou essa data, porque Ele marcou este dia 27 de agosto, para você ter um amanhã e você possa dizer, e aconteceu.
Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem cheio de lepra. Então a gente identifica, primeiro, a sua condição emocional interna, como ele poderia estar internamente. Devido a essa rejeição, um homem afastado do meio da sociedade, um homem que tinha que estar longe. Um homem considerado cerimonialmente impuro. Um homem que não podia participar das festas sublimes que tinha no meio do povo de Israel. Um homem que não podia participar dos ritos religiosos. Ele não podia adentrar numa sinagoga do seu tempo se ele quisesse ouvir a Torá sendo lida. Ele não podia, ele estava afastado. Um homem considerado cerimonialmente impuro. Só que aqui tem algo que é mais profundo, porque se ele era considerado cerimonialmente impuro, esse homem provavelmente olhava para si e ele se considerava obviamente afastado de Deus, do seu Pai. Ele entendia, porque assim era ensinado, que a lepra era uma marca de uma maldição do próprio Deus. O profeta Eliseu, quando ele cura Naamã também de uma lepra, ele declara algo sobre a vida de Geazi, uma palavra que determinaria o que haveria de acontecer, não somente com Geazi, mas com a sua semente, aqueles que viriam. Qual foi essa palavra? Uma palavra que ele estaria leproso e a sua semente também. Então, do momento em que Geazi recebe esta palavra, até este momento histórico, este dia, aproximadamente 1440 anos se passaram. E neste período não houve cura alguma desta enfermidade, desta doença da lepra. Não houve 2 curas dessa enfermidade. Uma vez sobre Miriam, e ela foi curada. E a segunda vez, como eu disse, Naamã. E isso tinha um propósito dentro daquilo que nós compreendemos como os propósitos eternos de Deus. Por quê? Porque os próprios rabinos do período de Jesus, eles compreendiam que haviam milagres chamados de milagres messiânicos. Milagres que seriam milagres identificatórios para que, quando o Cristo, o Messias, aguardado pela nação, se manifestasse, eles pudessem identificar através daquele milagre operado. E este milagre é um destes milagres messiânicos. Pelo fato de 1440 anos não houver cura alguma da lepra. Então isso era ensinado pelos rabinos. Isso era comunicado por aqueles que eram os principais nas sinagogas. Mas este homem cheio de lepra, ele enxergou além de um período onde nada aconteceu com aqueles que passaram com a lepra. Ele viu Jesus. E isso é algo poderoso, porque quando ele vê Jesus, ele se prostra. Isso comunica algo. Porque se os próprios rabinos, eles ensinavam que isso era um sinal claro, operado unicamente pelo Messias, quando ele se prostra, ele está reconhecendo que ele viu não somente o Jesus de Nazaré, mas que ele viu o Jesus filho de Davi. Ele está reconhecendo que ele está diante daquele que de fato tinha o poder, não somente para curar a sua lepra fisicamente, mas ele está reconhecendo que ele está diante daquele que tinha poder para tocar na sua alma, perdoar os seus pecados, porque ele carregava essa marca. Eu sou um leproso, eu sou um pecador. Esse prostrar deste homem não é apenas um homem que vem em um culto, que está
diante de Jesus para ser curado fisicamente. Não, não é isso. Esse homem entendeu o propósito pelo qual ele deveria se colocar diante de Jesus. Ele entendeu que ele precisava se prostrar, porque aquele tinha o poder de purificar a sua alma, purificar o seu coração, lavar a sua alma de todas as amarras, de todas as feridas emocionais que ele pudesse carregar. E este mesmo Jesus está aqui. Esse Jesus está aqui. O Jesus filho de Davi, ele está aqui, irmão. Ei, irmã, ele está aqui. Prostre-se a Ele. Nós louvamos aqui, nós cantamos. Chegará um dia em que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho haverá de se dobrar. Muitos naquele dia se dobrarão, não porque estão fazendo de livre e espontânea vontade, mas porque terão em um momento que reconhecer que tiveram a oportunidade e não fizeram, de se prostrar humildemente. Então faça isso, sabe, reconheça, fala: Senhor, eu sei como está o meu coração, mas eu sei que o Senhor pode mudar, eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode lavar a minha alma, e eu não viver mais refém dessas raízes de amargura que estão em meu coração. Eu sei que ao eu me prostrar diante do Senhor, o Senhor pode me curar dessa inveja, desses desejos pecaminosos. Nós louvamos aqui: liberta-me de mim. Será que nós estamos entendendo o que o Espírito está nos comunicando? Será que nós estamos entendendo aquilo que o Espírito está nos dizendo? Ou será que nós somos apenas pessoas que estamos vindo, estamos apenas nos movimentando com o nosso corpo para aparentar algo exteriormente, porque internamente já não somos quem deveríamos ser? Mas Jesus, Ele tem o poder para te colocar no lugar que Ele deseja para você. Ele tem o poder, Ele tem autoridade para isso. Como aqui o pastor Gelmir falou: se ouvires a repreensão, não rejeite, porque como um bom pai, Ele nos repreende, porque Ele nos ama. E esse leproso, ele se prostra com o seu rosto ao chão. Ele viu Jesus. Só que quando eu estava, irmãos, meditando nesse texto, algo me chamou a atenção. Porque uma outra coisa que é interessante dos irmãos compreenderem sobre esse texto é que, além dele ser um milagre messiânico, ele é o primeiro milagre. Ele é o primeiro milagre que Jesus opera em relação à cura. Jesus já havia transformado a água em vinho. Amém? Porém, Jesus não havia ainda operado nenhum milagre relacionado a uma cura divina. Então a minha pergunta ao entrar nesse texto foi: o que este homem viu em Jesus? Porque uma coisa, irmãos, é eu ver pastor Ananias ministrando, o Espírito Santo fluindo através dele, e de repente alguém é curado. Ele libera uma palavra profética e alguém tem a sua vida transformada. Uma coisa é eu ver algo já acontecendo a partir da vida de alguém. Então, a gente às vezes é movido e levado porque a gente está vendo algo. Mas esse homem, ele toma essa ação sem ter visto Jesus operar nenhum milagre até então. Os irmãos compreendem a profundidade que esse homem, esse leproso, ele entrou em Cristo. E aí eu fui fazer a pergunta para o próprio texto, para o próprio Cristo manifesto na palavra, né? Pergunta para Ele que Ele vai te responder. Eu perguntei: Jesus, como? O que aconteceu? O que esse homem viu? Da onde? Porque se ele viu é porque ele teve fé, porque é isso que a fé faz. Ela faz com que a gente veja algo.
E ele viu. E aí o texto me respondeu, Jesus. E aí eu vi que está falando, né, que também esse texto está em Mateus, em Marcos. E quando a gente vai para o texto, para esse mesmo texto, esse mesmo relato que está lá em Mateus, capítulo 8, a gente vai ter o mesmo relato pela perspectiva de Mateus, onde ele vai dizer: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou. Ou seja, aqui a gente tem o mesmo texto, contando a mesma história, porém tem um elemento, que vai dizer que eles estavam descendo do monte. E aí eu me perguntei, que monte é esse? E o texto, capítulo 7, vai nos dizer, e eu entendi, calma aí. Então, Jesus ele estava trazendo a revelação de uma cultura eterna, da cultura do reino, transmitindo para os seus discípulos e para uma multidão as bem-aventuranças, que começa no capítulo 5 do livro de Mateus, aonde, ouçam bem, irmãos, porque ali em Mateus 8 está dizendo que eles tinham descido. Se eles estavam descendo é porque antes eles subiram. Então, capítulo 5 vai dizer: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximando-se dele, os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu não sei se você consegue compreender isso. Esse leproso, ele vai, ele se aproxima, ele se prostra de Jesus, após Jesus transmitir um ensino, onde ele fala da cultura do reino, onde ele fala das bem-aventuranças, e uma das palavras liberadas sobre Jesus, de Jesus, para aquela multidão, é este versículo: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse homem, o leproso, ele era considerado e visto por todos como homem imundo por fora. Não digno de estar assentando na mesma mesa. Não digno de estar sobre uma mesma plataforma, talvez, se fosse nos nossos dias. Diante da sociedade, ele estava vendo como alguém indigno. Mas Jesus olhou para o coração daquele homem e sabia que havia ali pureza de coração. Eu não sei se você compreendeu, mas enquanto todos podem olhar para você e dizer, falar, mas ele, mas ela, mas não tem perfeição alguma, como eu disse no começo. Não tem formosura, não tem eloquência, não tem palavra, não tem jeito, não tem postura, não tem nada. Isso é o que você pode não estar vendo. Isso é o que nós, por nossa percepção caída, esses olhos caídos, pecaminosos, vemos nos outros. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer purificar o seu coração, para que você possa ver assim como Ele, para que você possa enxergar a pureza no coração do seu irmão que está do seu lado, e você deixe de ser essa pessoa cheia de si. Os puros de coração verão. Ele viu, e vendo a Jesus, ele viu o Deus, ele viu o Messias, ele viu aquele que todos estavam aguardando, ele compreendeu de fato. Aleluias. Então o texto vai continuar dizendo que ele se prostra. Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E é interessante a gente observar a postura desse homem, porque ele não chega exigindo nada para Jesus.
Ele já havia rompido. E tem mais um detalhe, irmãos, que é interessante da gente observar. Porque lembram que Jesus estava descendo com a multidão, conforme a gente leu no capítulo 8. Ele desceu com uma multidão. Amém? Só que se a gente olhar para esse texto do capítulo 5, não sei de vocês, mas eu tenho a percepção que é como se só tivesse Jesus e esse homem. É como se tivesse apenas Jesus e esse homem aqui. É como se não tivesse mais ninguém. Afinal de contas, você vai ver que o próprio Jesus, ele vai dizer, e ordenou-lhe que não dissesse a ninguém aquilo que Jesus tinha feito. Então, se houvesse ainda aquela multidão próximo a eles, não faria sentido Jesus estar dizendo para ele não dizer, porque todos teriam visto. Então, se Jesus está dizendo não diga para ninguém, é porque provavelmente nesse momento em que esse homem se aproximou de Jesus, aquela multidão que estava lá ouvindo, ou talvez só escutando os ensinamentos de Jesus, porque uma coisa é você escutar, outra coisa é você ouvir, outra coisa é você absorver, outra coisa é você deixar a semente, a espada penetrar o seu coração. Uma coisa é você apenas estar escutando o ruído, outra coisa é o Espírito penetrar o seu espírito e começar a revelar ao seu coração aquilo que estava oculto e escondido, e você enxergar que você precisa se submeter à ação do Espírito, para que Ele revele em você e através de você aquilo que Ele deseja. Então, aquelas pessoas, provavelmente, quando este homem entra na presença de Jesus, ele se aproxima de Jesus, talvez a gente pode imaginar a cena, muitos ali da multidão, se afastando, não, mas ó, se a gente encostar nele, a gente vai ser considerado imundo também. Se eu me assentar do lado dele, meu Deus, o que vão dizer de mim? Eu tenho uma reputação para zelar. Tem coisas, irmãos, que vai se revelar naquele grande dia. Tem coisas que naquele grande dia, como eu disse, aquele juiz que está sentado sobre um trono, que odeia a iniquidade, haverá de manifestar. Ele haverá. Mas enquanto nós aqui estamos, nós precisamos agir como Jesus, mover-se de íntima compaixão, estender a nossa mão, tocar nos que precisam ser tocados, olhar para os que precisam ser olhados, falar com quem precisa ouvir a nossa voz. Porque, como eu disse, tem coisas que cabem somente a Ele. Então, esse homem se prostra, roga a Jesus: Senhor, se queres. E é algo maravilhoso, porque o texto vai dizer que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Ele estendeu a mão sobre aquele que ninguém queria se aproximar. Ele tocou naquele que, se alguém tocasse, seria considerado também impuro. Mas ele estava diante daquele que tem o poder para purificar. Irmão, não sei como você chegou aqui nessa noite de fato. Eu não sei como você adentrou aqui, o seu coração no mais íntimo, como você estava se sentindo. Mas saiba que você pode sair daqui curado, liberto, transformado, purificado, para que você possa, dia após dia, vê-lo cada vez mais e com mais clareza. Rodrigo, como assim? Porque sem a gente não seguir a paz e a santificação, nós não veremos o Senhor. Então, muito daquilo que nós não compreendemos de quem Deus é, de quem é o nosso Pai, a revelação que ainda nós não enxergamos em Deus, é resultado daquilo que nós ainda não temos permitido o Espírito agir em nosso coração, porque está cheio de sujeiras, está cheio de marcas. Há o pecado que precisa ser lançado fora. Odeie o pecado, odeie o pecado, não negocie com o pecado. Irmãos, tem momentos que, esse dia até postei na rede social, sabe aqueles momentos de crise? Tipo o apóstolo Paulo, que ele fala bem assim: meu Deus, o bem que eu queria fazer, aí nós também cantamos aqui, ó, quem tem ouvidos ouça.
O bem que eu queria fazer eu não faço, mas eu faço mal. Eu falo, Deus, parece que quanto mais a gente deseja se aproximar e conhecer do Senhor, parece que mais a gente percebe no nosso coração características, coisas que são desagradáveis. E aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração. É lógico, Rodrigo, você está se aproximando de mim. Você está buscando me conhecer verdadeiramente. E não se esqueça que eu sou santo. Então a minha santidade haverá de revelar e purificar. Então você deve odiar a manifestação do pecado. Rodrigo, mas eu não devo seguir a paz com todos. Pessoas, não pecado. Faça guerra como pecado, como diz John Piper. Guerreie contra o pecado. Proclame contra o pecado. Porque pecado é pecado. Na minha vida é pecado. E eu preciso fazer guerra contra o pecado. Os irmãos conseguem entender isso? É o que o apóstolo João disse: cada um conserve-se a si mesmo. E como eu disse, eu sei que é tão difícil. Eu sei como que é difícil a gente lidar com essa nossa natureza. De um lado o Espírito desejando nos chamar para as coisas do Espírito, e de outro lado a carne buscando nos atrair para as coisas da carne. Eu acho que a gente louvou isso também. Vocês conseguem entender? Não aceite, odeie o pecado. Deixa eu compartilhar algo com os irmãos. Jesus, ele disse que se tão somente eu olhar por uma mulher, por uma irmã, e em meu coração, corações purificados, se só em meu coração eu desejá-la, eu cometi adultério com ela. Em meu coração, Jesus nos levou para um outro nível. Um dia eu estava em casa, 4 anos já casado, minha esposa trabalhando, e eu na rede social. E eu fiz algo que obviamente desagradou a Deus, mas que também tocou a minha alma. Rodrigo, por que você está falando disso? Porque eu desejei no meu coração aquilo que eu não deveria. E eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Só que eu faço guerra contra o pecado. Eu não posso aceitar o pecado na minha vida, porque ele vai entrando devagarzinho, devagarzinho, até que eu sucumba. E aí o Espírito Santo vem. Rodrigo, e aí? E agora? Como você vai agir agora? Falei, Senhor, primeiramente eu me arrependo diante do Senhor. Mas só isso, Rodrigo? A minha graça não é uma legalidade para você sair fazendo o que você bem entende. A minha graça não é um remédio simplesmente para você, todas as vezes que você achar, sabe, que vai chegar diante de mim e pedir perdão diante de mim, tudo bem, mas se você causou dano ao outro, você precisa chegar ao outro. Você precisa falar ao outro, se arrepender diante do outro. E vocês acham que foi fácil, irmãos? Cheguei para minha esposa no outro dia de manhã, com aquela incerteza, aquela dúvida no meu coração, mas com uma certeza que o meu relacionamento, o meu casamento está na mão do Senhor, e ainda que eu cometa as minhas falhas, eu terei um posicionamento como eu devo, e eu aprendi a ter, que é como um homem de Deus. Irmãos, vocês estão entendendo isso? Para onde que o Senhor está nos chamando? 7 igrejas, características,
que descaracterizavam a natureza do Cristo, foram apontados para que se arrependessem. E a gente precisa ver como Isaías viu. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os anjos diziam: Santo, Santo. Não tem como eu viver na manifestação da santidade de Deus sem que não seja confrontado no meu íntimo e não reconheça em mim os meus pecados. Não tem como. E não me humilhe diante dele falando: Senhor, eu me prostro, porque eu sei que o Senhor pode restaurar, eu sei que o Senhor pode mudar. Aceite a correção do Senhor. Se ouvir a voz dele, aceite a correção do Senhor. Precisamos aceitar a correção. Ele me corrigiu, ele me confrontou. E eu cheguei para minha esposa e falei: amor, aconteceu assim, assado. Mas eu louvo a Deus porque ela está do meu lado, dia após dia. Porque foi uma vez. Mas se eu não tomo aquela atitude, eu sabia que eu poderia adentrar em algo cada vez mais profundo. Foi só uma vez. Não, irmão, não negociei com o pecado. Odeio o pecado. O Senhor, Ele me amou, Ele te amou. Mas Ele odiou o pecado. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele odiou o pecado de tal forma que Ele derramou da sua ira sobre o seu próprio Filho, cravado naquela cruz, onde Ele verteu do sangue precioso dEle. Não faça do sangue de Cristo uma brincadeira, não, irmãos, não. Como diz o escritor aos Hebreus, não tome o sangue de Cristo como vitupério. Não. Aleluias. Então esse homem, ele é tocado por Jesus. E aqui eu finalizo. Porque existe algo que é interessante também. Porque no momento em que esse homem, ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo a sua condição, como ele se via como um pecador, ele viu que Jesus estava ali. E aqui tem esse ponto, irmãos. Ainda que eu olhe para mim, ainda que você olhe para você, e você veja isso que eu falei sobre a minha vida, eu vi em mim, e você vai ver em você, não queira fugir. Mas que os seus olhos olhem para Ele, para a misericórdia dEle, para a compaixão dEle. Porque senão você vai querer arrumar um jeitinho e você vai cada vez mais se afastar da presença dEle. Você consegue entender isso? Que é justamente o que o inimigo quer. Cometi uma falha, pequei, fiz o que é desagradável a Deus, e agora como eu vou me apresentar? Se apresente com um coração verdadeiro. Entre com ousadia nos santos dos santos, pelo sangue de Cristo que um dia te purificou, sabendo que Ele é fiel para te perdoar. Mas Rodrigo, as pessoas não vão me entender. Ei, você não está aqui para que as pessoas te entendam. Eu não estou aqui para que você me entenda. No sentido, aquilo que, cara, tem coisa que você está no seu dia a dia. Quem que sabe o que você vive? O seu relacionamento em primeiro lugar é com o seu Pai. É como está o seu coração, a verdade diante dEle. Se as pessoas não enxergaram e não compreenderam quem era o próprio Cristo, você acha que eu tenho expectativa, irmãos, que você me ame? Não crie sobre a sua vida também essa expectativa, porque Ele disse que todos aqueles que são da verdade seriam odiados. Por quê? Porque Ele disse que Ele foi odiado, porque aqueles que o ouviram não suportaram. Nós estamos em guerra contra um sistema mundano, caído, a qual Cristo Ele veio para nos resgatar. Então se posiciona nesse sistema que Ele estabeleceu, nessa cultura que é dele, irmãos. Amém? E ele se prostra. E aí aqui, Jesus vai e toca. E o que me chama a atenção, irmãos, é porque esse homem está prostrado de Jesus, falando: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E aí, o texto vai dizer que Jesus, Ele estende a sua mão, toca e diz: quero.
Só que esse homem estava prostrado, face em terra, humilhado, se humilhando diante de Deus. E vem um toque. Só que ele estava esperando uma resposta. Entendam isso. Ele está prostrado diante de Jesus, adorando a Jesus. Creio eu, talvez com lágrimas em seus olhos, de um arrependimento genuíno por olhar a sua própria condição, talvez. E aí, Jesus vem e toca. Tem coisas, irmãos, que você está esperando uma resposta de Deus, e Ele já está tocando. Vem aqui, Murilo, me ajuda. Só para os irmãos entenderem. Jesus, leproso. Você vai falar bem assim, a hora que eu falar: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode cuidar. Você vai estender a mão, vai tocar, e aí você vai dizer: eu quero ser limpo. Vocês entendem, tá? Jesus o leproso está adorando, prostrado, rendido. Ele está ali, face em terra. E ele fala: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu quero. Percebam? O toque já aconteceu. Ele está esperando, porque ele está olhando para Jesus. O toque já aconteceu. Eu quero ser limpo. O que eu estou querendo mostrar para você? É que você às vezes está esperando uma resposta de Deus de uma determinada forma, mas o seu ato de rendição, de prostração diante dele, de uma verdadeira adoração, já está movendo, ele já está tocando, ele já está fazendo. Aleluia. O movimento de Jesus em direção a você já está acontecendo, e talvez você não entendeu que ele já está entrando, fazendo, mudando a sua situação. Os irmãos entenderam? Então saiba, ele está fazendo. Ele está fazendo no seu coração. Ele está fazendo na sua família. Ele está fazendo na sua vida. Ele está fazendo no seu ministério. Ele está fazendo. Amém? Os irmãos se coloquem em pé, por favor. E nesse momento, como eu disse, que você possa fechar os seus olhos e se colocar diante dele, humildemente, sabendo que ele é fiel para perdoar os seus pecados e purificar o seu coração, sabendo que não existe barreira nenhuma entre você e ele nesse momento, que você pode adentrar nos santos dos santos. Adentre com ousadia. Não deixe que a culpa que estava sobre o seu coração, sobre a sua mente, venha te impedir de adentrar na presença dele. Rompa com todas essas muralhas que possam haver nas suas emoções. Rompa com todas as muralhas que possam haver em sua mente. E entre com ousadia. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós estamos diante de Ti e nós Te adoramos, Pai. Nós nos prostramos diante de Ti sabendo que o Senhor é fiel para perdoar os nossos pecados. Que o Senhor é fiel, Senhor, meu Pai, para transformar as nossas vidas, Senhor. O Senhor conhece, ó Deus, o coração de cada um dos Teus filhos que aqui se encontram. As dores, os dilemas, as lutas, Pai, que cada um deles travam, meu Deus, no seu íntimo e no seu interior. Quantas vozes, Pai, tem falado ao seu coração. Mas eu te peço, Senhor, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, que a Tua voz agora penetre profundamente no seu íntimo. Que a Tua voz, Senhor, meu Pai, penetre, ó Deus, derrubando, Senhor, meu Pai, todas as muralhas. Que a Tua voz, Pai, penetre no íntimo do coração dos Teus filhos, Senhor, meu Pai. Onde as cadeias, Pai, que estavam, ó Pai, aprisionando os seus corações, caiam por terra. E que eles possam sentir a liberdade no Espírito, Pai, para Te adorar. Que eles possam sentir a liberdade no Teu Espírito para Te exaltar, Pai. Ó Deus, aqueles que precisam, meu Deus, se humilhar diante da Tua presença, em humildade de coração, Pai, que eles manifestem a verdade que eles precisam. Que eles possam reconhecer, Senhor, meu Pai, que só o Senhor pode de fato mudar a sua existência. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo,
Em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai curando, Senhor. Cura, Senhor, meu Pai, a enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Emoções, doenças, Pai, psicossomáticas, Senhor, que tenha cometido os teus filhos, ó Pai. Nós, em nome de Jesus Cristo, declaramos a cura. Nós declaramos a cura. O sangue de Jesus Cristo cura. Ele levou sobre si as suas enfermidades. Sobre si Ele levou os pecados. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. Seja curado, veja Cristo te curando. Sinta a mão dele tocando. Sinta a mão dele tocando o seu coração. Sinta o toque do Espírito Santo em sua alma. Sinta o toque do Espírito Santo retirando você desse lugar de solidão e te introduzindo num lugar aonde agora a presença dele está continuamente com você. Sinta o toque do Espírito Santo. Aleluias. Aleluias. Em nome de Jesus Cristo. Amém.